Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos conhecer aqui agora uma nova lição deste livro, Rumo Certo, livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Vamos então para a lição 35 de título, Irmãos Necessitados. É preciso compreender, mas compreender substancialmente, que nem todo mendigo é aquele que te requisita socorro material. Muito mais que os irmãos em penúria do corpo solicitam-te amparo aqueles outros companheiros em aflição ou desvalimento na vida íntima, a te pedirem apoio e consolação. Muita vez alcançam-te a esfera pessoal expectantes ou irritadiços, ansiosos ou arrogantes, qual se de coisa alguma necessitassem. Entretanto, é preciso estender-lhes o verbo amigo para que se habilitem à paz e ao refazimento. Acolhe-os, pois, no clima da tua própria alma, e dá-lhes do que puderes em fraternidade e ternura, para que se restaurem. Justo entender que, de maneira geral, quantos nos rogam orientação e conselho, no imo de si mesmos, já sabem à saciedade o que lhes compete fazer. Se cansados, não desconhecem que a fadiga não se lhes extinguirá num toque de mágica. Se enfermos, estão cientes de que precisarão de remédio. Se desiludidos, conhecem as farpas da angústia que lhes atormentam o coração. Farpas essas que é imperioso retirar e esquecer. Se carregam remorso, não ignoram que a dor da culpa não se lhes desaparecerá da consciência lesada, assim como por encanto. O que semelhantes irmãos necessitados esperam de nós quase sempre é um tanto mais de força, a fim de que possam seguir adiante. Compadece-te de quantos te procuram, mergulhados em dúvida ou desespero. Eles não aguardam de nós um milagre, cuja existência não admitem. Procuram simplesmente a caridade de uma palavra compreensiva ou um gesto de paz que lhes propiciem renovação e bom ânimo. Em suma, aspiram tão somente a saber que não se encontram sozinhos e de que Deus, por intermédio de alguém, não lhes terá esquecido as necessidades do coração. Não podemos, portanto, nos esquecer de que, assim como assevera o título desta lição, irmãos necessitados, somos todos, querendo ou não, irmãos em humanidade. Essa é a nossa atual condição. Somos integrantes de uma mesma família terrena. Filhos de um só Pai, um só Criador para todos. Uma só humanidade, um só rebanho, um só pastor, eis a verdade. E ainda voltando ao título, irmãos necessitados. Pergunto então, dentro desta família humana, que somos todos nós, haveria entre nós alguém que poderia dizer-se não necessitado? Interrogação. Há algum de nós que não é um necessitado? Algum homem, alguma mulher poderia dizer: eu não preciso de nada, eu não sou necessitado ou necessitada? Já me elevei, me purifiquei, me iluminei, venci essa etapa.
Mesmo estando entre vocês, eu não sou como vocês, estou acima. Será que alguém da nossa família humana poderia dizer isso? Não. Se estiver com a verdade, não. Se estiver mentindo, pode falar o que quiser. Se a gente está com a verdade, a gente entende que somos todos irmãos. Somos todos humanos. Somos todos falíveis, imperfeitos e necessitados. E cada um tem a sua necessidade, ou necessidades, no plural. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Cabendo assim a cada um visitar a si mesmo. Verificar que necessidades são essas. Como atendê-las. Como melhorá-las. Como resolvê-las. E esse é o melhor investimento que a gente pode fazer. O investimento do autoconhecimento, de se entender, saber quem é, de entender suas fortalezas, fraquezas, fragilidades, potencialidades. Esse investimento do autoconhecimento é o melhor trabalho que a gente pode trabalhar. Investimentos financeiros, monetários, bancários, são coisas pequenas do mundo que ficam. O investimento no autoconhecimento, no autoentendimento, é o melhor investimento, é o melhor trabalho, o melhor progresso que a gente pode dar, presentear a nós mesmos. E quando eu me coloco como um irmão, e mais, um irmão necessitado, eu estou me nivelando. Eu estou me colocando também como aquele que pode ajudar, mas que também precisa de ajuda. Eu estou então me nivelando pela humildade. E a humildade é muito importante, porque ela é um antídoto contra o egoísmo. Quando eu me coloco um não necessitado, eu já estou me colocando fora dos necessitados, acima. E quando eu não me coloco como um irmão, eu estou mais acima ainda, criando um mundo mentiroso, um mundo falso, fictício, que vai desmoronar, que vai ruir. E se eu invisto muito nessa mentira, nessa falsidade, a queda vai ser grande, porque eu fico investindo em algo que não é real. Mas se eu me nivelo, se eu me coloco no mesmo patamar de todos que sofrem, que necessitam, que precisam aprender, que precisam de auxílio, eu estou me imunizando contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, etc. Já que se a nossa consciência coletiva tivesse minimamente uma pequena iluminaçãozinha pela luz da fraternidade, coletivamente nós iríamos nos identificar. Nós iríamos notar nossas condições como espíritos necessitados. E iríamos criar, um a um, dentro da coletividade, uma corrente fraternal. Uma corrente inquebrantável. De auxílio mútuo, de apoio, de consolação, de acolhimento de um para com o outro. Todos auxiliando todos, porque todos se compreendem como irmãos e como necessitados. E aí essa consciência coletiva estaria sendo guiada pela fraternidade, pelo amor, e seria um planeta diferente. Se isso se estabelecesse aqui agora, seria o paraíso na Terra. Todos se respeitando, todos se auxiliando. A caridade, então, como um primeiro passo perante uma ação junto à dor do outro. Porque a lição fala de caridade. Essa lição 35, Emmanuel nos apresenta como nós devemos agir perante o auxílio ao outro, a caridade mesmo. Mas, infelizmente, a nossa consciência coletiva não chegou nesse ponto ainda. Nós temos consciências individuais que vão auxiliar, que querem apoiar, ajudar, acolher, aconselhar. São individuais, são consciências
únicas, que estão separadas e não estão juntas num coletivo. Esses já despertaram. A coletividade ainda não. Por que então? Por que a coletividade não despertou? Por que a gente não tem essa corrente inquebrantável de auxílio mútuo, de fraternidade? Por quê? Por que há menos pessoas ajudando e mais pessoas não ajudando? Por que a caridade ainda é uma ação, um movimento menor na sociedade? Uma busca ainda não coletiva. Por quê? A resposta é muito simples também. Porque existe fincado no coração de milhões de pessoas a bandeira do egoísmo. A bandeira do egoísmo está içada, está levantada bem alto no coração de milhões de pessoas. E elas mesmas que fincaram essa bandeira em seus corações. São elas que precisam tirar essa bandeira. Cada um vai ter que tirar essa bandeira que está hasteada em sua alma, em sua consciência e em seu coração. A bandeira do egoísmo. Que nunca está só, né? A bandeira do egoísmo está sempre com a bandeira do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância, do preconceito. E essas bandeiras ficam lá. Tem gente que acha lindo isso. Tem gente que gosta, tem gente que defende isso. Esses estão com seus dias contados no planeta. Esse planeta vai ser sim um planeta fraternal. Um planeta de amor, de luz e de felicidade. Vai ser. E os que não querem isso serão retirados, serão colocados em outros planetas. Então esse é um ponto. A coletividade ainda não identifica a fraternidade porque o egoísmo ainda é muito maior na coletividade. Esse é um ponto. E o outro ponto é naturalmente o afastamento do Evangelho de Jesus. Nós, como indivíduos pertencentes, integrantes da grande humanidade, sendo irmãos e necessitados, quando a gente se afasta disso aqui, do Evangelho, a gente se afasta da luz, a gente se afasta do bem, e a gente se aproxima das trevas, da sombra, do mal. E quando eu entro por esse caminho tortuoso e espinhoso, eu vou me machucar. Não vai ser bom. Não vai dar certo. E a gente já andou por esses caminhos. Será que ainda não aprendemos? Porque o Evangelho de Jesus é um roteiro certo, é um rumo certo. Para que nós possamos ter dias melhores. Mais iluminados, mais felizes, mais esperançosos. Mas é cada um que escolhe. A maioria não escolhe isso. Porque isso aqui não é religião, isso aqui é comportamento. São diretrizes morais que quem pratica consegue sair do lamaçal da dor e do sofrimento. Quem não pratica fica retido aí. Quando eu estava meditando essa lição de Emmanuel, eu claramente, obviamente, vim aqui no Evangelho de Jesus e duas lições me saltaram aos olhos e nós vamos verificá-las. Porque a lição fala de caridade, de indulgência, de benevolência, de necessidade, de irmandade. A lição fala disso. E Jesus já nos trouxe isso há 2000 anos. As lições de Emmanuel são baseadas no Evangelho de Jesus. Nos exemplos e nas palavras de Jesus. Então Jesus, há 2000 anos, a fonte mais pura, cristalina, imaculada, nos trouxe já. E se a gente, desde lá atrás, viesse praticando, nós teremos também o planeta mudado de uma maneira incrível e seria o reino dos céus implantado na Terra.
Eu me lembrei aqui, falando de caridade, de indulgência, da parábola do samaritano. Porque Emmanuel, na lição, ele diz assim, né, que muitos nos procuram para que a gente seja útil a eles. Então muitos irmãos vêm até a gente, cada um vem de um jeito. Ele diz aqui, por exemplo, alguns vêm irritadiços, outros ansiosos, outros arrogantes, com expectativas distintas. Então, essas dores, esses sofrimentos aparecem em nossas vidas, vindas dos outros, vivenciadas pelos outros. E a gente pode atuar aí. E ele vai dizer como nós podemos atuar. Que maneira, que comportamento nós devemos ter perante o outro. Ele diz, por exemplo, é preciso estender-lhes o verbo amigo. Acolhe-os, pois, no clima da própria alma. E se puderes, com fraternidade e ternura. Então ele está dando aqui um caminho de como nós devemos agir, que é a melhor maneira de agir. Muitos nos procuram em aflição, em desvalimento, pedindo apoio, consolo, orientação, conselho, palavra compreensiva, gesto de paz. Faça aí um pequeno balanço e se responda. Nos últimos tempos, você tem ofertado aos outros de maneira gratuita, sem julgamentos, boas orientações, bons conselhos, palavras compreensivas e gestos de paz que promovam renovação na alma do outro. Você por você mesmo, em suas rotinas, você tem prestado apoio e consolação a quem quer que seja, sem desejar uma barganha, uma contrapartida? Você, nas suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes, tem sido fraternal e terno junto aos outros? Sem julgamentos? Sem críticas? Sem apontar dedos ou criar para o outro mais dor e sofrimento? Às vezes a gente ajuda machucando. E a gente não pode fazer isso. Nós não temos esse direito. Porque o meu próximo é um irmão, filho do mesmo pai. E esse irmão está sofrendo. A dor é dele. A dor não será transferida para mim. Aquela dor ali, se eu for até ela, eu preciso auxiliá-lo e não piorá-la. Mas quem é meu próximo? Quem é meu irmão? Quem é meu próximo? Essa pergunta foi feita a Jesus. Como diz aqui, um doutor da lei, vai lá e pergunta para ele, quem é meu próximo? Jesus diz, o que está escrito na lei? Ele pergunta da lei, de amar, etc, etc, etc. E aí Jesus traz a parábola do samaritano para explicar quem é o meu próximo. Um homem, diz Jesus, descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram e cobriram-no de feridas e se foram deixando-o semi-morto. O homem foi roubado, foi agredido, foi machucado e está ali em vias de desencarnar. Foi jogado no chão e lá se encontra. Ocorre em seguida que um sacerdote, um homem da religião, descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido aquele homem caído no chão, passou para o outro lado.
Então esse sacerdote, homem da religião, temente a Deus, etc, etc, que conhece aquela lição, o mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, está escrito aqui, de todo o vosso coração, toda a vossa alma, todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e a vosso próximo como a vós mesmos. Esse religioso sacerdote viu o próximo no chão e desvia, vai para o outro lado do caminho. Depois vem um levita, que também conhece a lei. Vem também para o mesmo lugar. Tendo-o considerado, passou ainda ao outro lado. Também vê o homem semi-morto. Não faz nada. Vai para outro canto. Não é problema meu. Não é problema meu. E passa. Depois desses dois vem um samaritano, que viajava chegando ao lugar onde estava esse homem. Tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. A palavrinha que muda tudo. Compaixão. Quando a dor do outro está no outro, eu tenho compaixão. Quando eu vejo o outro sofrer, eu tenho compaixão. Quando eu vejo a necessidade do outro, eu tenho compaixão. Milhões não têm. São esses que hasteiam a bandeira do egoísmo, da indiferença em seus corações. Nós precisamos observar. Dentro de mim há a chama da compaixão. Nós vamos averiguando item a item. E aí a gente vai avançando no autoconhecimento. Tem ou não a chama da compaixão em mim? O samaritano então aproxima-se dele. Derrama óleo e vinho em suas feridas. E enfaixa cada ferida e machucado. Coloca o homem no seu cavalo e conduz ele a uma hospedaria. E lá ele cuida desse homem. No dia seguinte, tira 2 moedas, dá ao hospedeiro e diz: tende bastante cuidado com este homem. Tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Jesus então pergunta: qual desses 3 homens vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Qual dos 3? E o doutor responde: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Jesus diz: e depois e fazei o mesmo. E depois fazei o mesmo. O samaritano ele era mal visto pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos saduceus. Eles eram um povo menosprezado, ridicularizado, porque eles não obedeciam, não seguiam rigiamente o que o templo exigia. Mas esse samaritano foi o único que foi lá e auxiliou o próximo. E ainda, nós temos a lição da piedade. Piedade e compaixão. Compaixão e piedade são filhas, são irmãs da caridade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentareis. É isso que a gente recebe quando a gente tem piedade e compaixão frente ao outro. É o que Emmanuel diz aqui. Quantos homens e mulheres não vão nos procurar requisitando de nós uma palavra, um olhar, um auxílio, um apoio, um acolhimento? O que a gente faz com isso? Com essa oportunidade bendita? Se a gente não tem compaixão e piedade perante a dor do outro, a gente vai esmagar o outro.
a gente vai pisar nele, a gente vai humilhar, a gente vai aumentar a dor do outro. Porque a gente não se nivela, a gente não se conecta, a gente não cria pontes, a gente cria um muro, a rigidez, e a gente se coloca distante acima. E a gente machuca o outro. As pessoas que vêm nos procurar, quando buscam auxílio, elas compreendem suas dificuldades. A gente não precisa ser juiz de ninguém. Cuidado, não aponte dedos, como diz aqui. Cansados, eles não desconhecem a fadiga, que não extinguirá num toque de mágica. Enfermos, eles estão cientes que precisam do remédio. Desiludidos, conhecem as farpas da angústia. Necessário é retirar e esquecer a farpa. Os que carregam remorso não ignoram a dor da culpa, que não lhes desaparecerá na consciência lesada. O que aqueles que têm dor e necessitam do apoio esperam é um tanto mais de força, a fim de que possam seguir adiante. Esse é o nosso papel, ou o papel de quem auxilia. Não é piorar, não é levar ao outro mais dor, mais humilhação, mais sofrimento. Não. Apenas um tanto mais de força e de esperança para que eles sigam adiante. Aquele homem semi-morto recebeu esperança de alguém que ele não conhecia, o samaritano. A piedade é a mesma coisa. A piedade é quando eu sinto a dor do outro e eu quero fazer com que ela fique menor. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar perturbação e aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Nos diz Michel, perdi aqui, em Bordel, 1862, o egoísta não tem piedade. O amor é devotamento, devotamento é esquecimento, piedade bem sentida é amor. Esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência que praticou em toda a sua vida Jesus. Jesus teve piedade de todos, compaixão de todos, por todos e ainda tem, por você e por mim. Nós, em nossas atuais condições, podemos melhorar tudo e transformar tudo de uma maneira muito melhor, mais positiva, mais elevada, mais iluminada. Onde tocarmos, que se ilumine. Que seja esse o nosso desejo. Que possamos praticar a caridade, simplesmente a caridade de uma palavra compreensiva ou gesto de paz, um pequeno gesto de paz, que propicie renovação e bom ânimo. É o que eu desejo a você e espero que você deseje a todos os outros. Fora da caridade, não há salvação. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.